Olá, nós vamos hoje em nosso canal fazer um vídeo diferente. Por quê? Porque eu tenho aqui a presença da Letícia. Olá, Letícia. A Letícia vai nos ajudar nesse momento e vai nos ajudar com algumas perguntas. A Letícia, ela é teóloga, ela estuda teologia e, em especial, ela estuda judaísmo antigo. E ela trouxe algumas perguntas para conversar comigo sobre escatologia, fim do mundo, e as questões, então, da Letícia certamente interessam a você. Nós vamos, então, acompanhar tanto as questões quanto as respostas que eu vou dar para ela. Combinado, então? Então vamos ao vídeo. Então, para começar essa nossa sequência de perguntas apocalípticas, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, para esclarecer logo de início, é: qual o conceito correto para pré-milenista, pós-milenista ou amilenista? Ok. São perguntas interessantes. Essas perguntas que você me fez, elas aparecem muito quando nós trabalhamos fim do mundo, escatologia, em igrejas, em comunidades eclesiásticas. Por quê? Porque as pessoas, elas ouvem estes conceitos, mas normalmente eles não são explicados. Nós precisamos explicá-los, né? Então vamos começar com o pré-milenismo. O pré-milenismo, Letícia, ele começou um pouquinho depois do Apocalipse, tá? Algumas décadas depois do Apocalipse, você já tem um conjunto de leitores que podem ser chamados de pré-milenistas. E eles são chamados de pré-milenistas hoje, mas naquela época eles não eram chamados assim. Eles eram chamados de quiliastas. E por que eles eram chamados de quiliastas? Porque eles entendiam que Jesus viria para inaugurar aqui na Terra o reino de Deus por um período milenar, por um período de 1000 anos, em função daquela passagem de Apocalipse, capítulo 20, que fala do milênio. Então, em função deste texto, desta passagem, os leitores deste período histórico, eles enfatizam, eles focam no período milenar de Cristo na Terra, o reino de Deus na Terra, historicamente presente, o reino do Messias, Jesus Cristo, historicamente presente. Então, esta ênfase do milênio na Terra é a ênfase mais antiga dos leitores do Apocalipse, tá? Eu diria para você, então, que nós chamamos de esta ênfase de pré-milenista porque eles afirmavam a volta de Jesus para inaugurar o milênio. Jesus volta antes do milênio, por isso eles são pré-milenistas. Então, aí passou-se um tempo, e mais um tempo, né, alguns séculos, em meados aí, século IV, V, surge uma outra maneira de ler o milênio, ou o reino de Deus na Terra, que é a maneira amilenista. De novo, ela não era chamada assim na época. Na prática, o amilenismo é apenas uma perspectiva simbólica de compreender o milênio. Os leitores amilenistas, como Agostinho de Hipona, por exemplo, eles entendem que o milênio é espiritual. O período milenar é o período de governo espiritual de Cristo sobre a sua igreja. E o milênio, então, é o tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Por isso eles são chamados de amilenistas. E uma terceira corrente vai surgir somente lá no século XII, com um sujeito que eu gosto bastante dele, que é o Joaquim de Fiore. E o Joaquim de Fiore, ele entendeu que o milênio iria acontecer sem Jesus. Jesus volta depois do milênio. Então, se Jesus volta depois do milênio, ele é pós-milenista, porque o que caracteriza o pós-milenismo é a perspectiva de que Jesus volta depois que o milênio acontecer. O milênio vai acontecer sem a presença de Jesus na Terra. Quem vai inaugurar o milênio, segundo Joaquim, é o Espírito Santo. Pós-milenistas posteriores vão dizer que é a obra da igreja que vai inaugurar o milênio, é a pregação do evangelho que vai inaugurar o milênio, mas naquela época o Joaquim dizia que era o Espírito Santo que iria inaugurar o milênio. E somente depois do milênio é que Jesus voltaria. Então, nós estamos diante de um pós-milenismo. Faltou uma, Letícia. Faltou o dispensacionalismo. Este começou com John Nelson Darby, já no século XX, tá? O John Nelson Darby, 19 para o 20 é melhor. O John Nelson Darby, ele propôs recentemente, né, o mais novo, o dispensacionalismo, que tem como ênfase uma mistura entre as dispensações
e o pré-milenismo histórico, né? O que é a dispensação, Letícia? É um período de tempo marcado por uma maneira peculiar de Deus agir em relação ao ser humano. Então você tem a era da inocência, que é uma dispensação, a era da lei, que é uma dispensação, a era do evangelho, que é outra dispensação, a era do milênio, que é outra dispensação. Então são várias dispensações. Então esta ênfase nas dispensações e no pré-milenismo marca esse movimento mais recente, que é o pré-milenismo dispensacional. Mas ele é muito mais conhecido, nem tanto pelas dispensações. Ele é mais conhecido por causa da doutrina do arrebatamento pré-tribulacional. Então, quase todo dispensacionalista, quando ele fala do assunto, ele carrega no pré-tribulacionismo. O que é isso? Quer dizer que para este proponente, Jesus volta secretamente, arrebata a igreja secretamente, a igreja fica com Jesus durante 7 anos, e somente depois é que Jesus volta para a terra com a sua igreja. Então, durante 7 anos, a igreja fica arrebatada com Jesus em algum lugar, e nesse período, em algum lugar, paraíso, região celestial, em algum lugar. Mas depois de 7 anos, ele retorna com a igreja para inaugurar o milênio na terra. E durante esse período de 7 anos, o anticristo promove a grande tribulação sobre os judeus e o resto da humanidade. Então essas são as grandes correntes. Sobre os judeus. Somos judeus, porque os judeus são as principais figuras da tribulação, são eles que sofrem a tribulação nessa perspectiva dispensacional, tá? Então essas são as 4 grandes correntes milenaristas da atualidade. E professor, qual desses conceitos o senhor acha que mais se popularizou? Essa pergunta sua é uma pergunta difícil de responder. E eu vou te explicar por quê. Quando o assunto é qual destas correntes alcançou o maior número de pessoas, depende da época histórica. Hoje, por exemplo, nesse momento aqui, a corrente com o maior número de pessoas, de proponentes, é a de John Nelson Darby, o dispensacionalismo. Nesse momento é a mais comum entre os evangélicos, por exemplo, né? A maioria são, uma boa parte deles são dispensacionais, tá? Agora, antes do John Nelson Darby, né, era outra corrente, a mais comum, aquela mais popular, no sentido de que tinha mais aderentes, era o amilenismo. O amilenismo, ele é a corrente mais comum, mais popular, no sentido de maior número de pessoas, desde Agostinho de Hipona. E mesmo após Joaquim de Fiore. A corrente pós-milenista nunca conseguiu ser corrente de maioria. Sempre foi corrente de minoria. Você pode olhar, por exemplo, para os pós-milenistas Jonathan Edwards, perdão. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele foi pós-milenista. Os avivalistas americanos, naquele período de Jonathan Edwards, também foram pós-milenistas. Tem um vínculo entre avivamento e pós-milenismo. Né? Mas é sempre um grupinho, não é muita gente. O pré-milenismo daqueles primeiros leitores do Apocalipse, século II, III, até o IV, ele era a maioria naquela época. Naquela época praticamente não tinha outra opção. Se você pega os textos e os livros desse período histórico, quem lê o Apocalipse lê de forma quiliasta. Mas tem gente que não lê. Tem, evidentemente que tem. Tem gente que não gosta do Apocalipse. Tem sim. Então, mas quem lê, quem gosta do Apocalipse, lê o Apocalipse de forma quiliasta. Quem não gosta do Apocalipse propõe uma leitura mais espiritualizada, mas porque não gosta do Apocalipse mesmo. Como, por exemplo, o Clemente de Alexandria, esses autores alexandrinos, né? Mas eles propõem outras leituras porque eles não têm muito interesse pelo livro, não gostam muito do livro, né? De preferência. Se eles pudessem, eles tiravam o livro da Bíblia. Porque os leitores que fazem uso do Apocalipse mesmo, naquele período histórico, eles eram pré-milenistas ou quiliastas. Então, a pergunta é difícil porque depende da época. Se fosse naquele período histórico, era o amilenismo, o pré-milenismo histórico. Se fosse um pouquinho depois do Agostinho, é o amilenismo. Atualmente é o dispensacionalismo. Depende do momento histórico. Professor, qual seria a datação do Apocalipse de João? Tá, data. Essa aí não é tão complicada assim não, porque nós temos 3 datas sugeridas para o Apocalipse hoje na literatura. Alguém sugeriu o Apocalipse para a época do Nero,
merreca, pouca gente faz isso. Mas tem, poucos. Tem gente que sugere Apocalipse para a época do Trajano, 115, 110, alguma coisa assim, durante a perseguição do Plínio o Jovem, ali na região da Bitínia. Pouca gente faz isso, mas tem um outro autor que defende essa data. A maioria defende a data de final do imperador Domiciano, que vai de 90 a 96 mais ou menos, aquele finalzinho do governo dele, entre 90 e 96, é uma data mais comum, mais aceita, é a que você mais encontra nos livros. Porque os mais antigos autores que falam sobre isso, Irineu de León, por exemplo, ele vai dizer, né? Porque o Apocalipse foi escrito no final de Domiciano. Então, quem escreveu isso, escreveu no ano 180. Então, quando alguém no ano 180 diz que o Apocalipse foi escrito no final de Domiciano, para dizer diferente, tem que ter muito bom argumento. Tem que ter um argumento muito bom, tá? Então, é bem provável, bem plausível mesmo, que o Apocalipse seja do final do primeiro século, 90, 96, finalzinho do governo do Domiciano. Agora, uma questão que é um pouco mais polêmica, digamos assim, sobre a questão dos sinais, o 666. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão do sinal na testa e na mão? Muito bom. A pergunta é muito boa. Gosto dessa pergunta aí. Eu queria dizer para você o seguinte. Um apocalipse, ele tem certas marcas. E uma das marcas de um apocalipse é símbolo. Tem muito símbolo no apocalipse. Quando você olha, por exemplo, para um Daniel, Daniel começa a falar de nações. Ele fala como das nações. Uma nação é um animal, outra nação é outro animal. 4 animais nascem do mar, são nações, são impérios, são governos. Ele fala dos bodes e dos chifres, os bodes são governos. Aquele sonho de Nabucodonosor, né? Cabeça de ouro, os braços de prata, aquilo são governos, são poderios. Então, é comum na apocalíptica falar de coisas históricas por meio de símbolos, de eventos e fenômenos humanos por meio de símbolos. Assim, você olha para um texto como Apocalipse 13 e o texto está pedindo a leitura simbólica, não está pedindo uma outra leitura. O próprio texto, quando ele diz lá que o número é 666, ele diz número de homem. É para entender que é número de homem. Então ele está dizendo para a gente que esse número tem que ser entendido de forma simbólica, não literal. Ninguém tem que ter medo do número 666, como se esse número fosse, de repente, um número que desse azar, né? Uhum. Porque senão o evangelho ficaria muito pueril, né? Como algumas pessoas têm medo do número sexta-feira 13, né? A sexta-feira 13 é a sexta-feira perigosa. Por que é perigosa? O que tem a ver o 13 com a sexta-feira e por que isso é perigoso? Você percebeu que isso aí é muito popular? Isso não é sério. Isso não é sério. O número 13 na sexta-feira não define o que vai acontecer na sexta-feira com você. Nem a cor de um gato preto na rua vai definir o que vai acontecer contigo. Nem se você passar debaixo de uma escada, isso vai definir alguma coisa com você. Isso não define nada, O fato de você nascer num dia específico, que faz com que a Lua e o planeta tal estejam em conjugação, isso não define quem é você, não define não. Se você vai ser mais calma, mais agitada, mais nervosa, mais pacífica, se você vai ser simpática ou não, isso não tem nada a ver com isso. Os planetas não definem quem é você. Então, expressões simbólicas. Porque se você começar a enxergar o 666 como um número que dá azar, ou um número concreto, um número real, aí você vai entrar no campo da astrologia, das tradições, do paganismo, das crendices e dos galhos de arruda, essas coisas assim. Então a gente tem que parar com isso. 666 é um número simbólico. Ele representa o humano em relação ao divino, que é o número 7. Ele representa ali um relacionamento de um ser humano com a figura diabólica, que é o dragão. Então, o relacionamento desse ser humano com o dragão é simbolizado pelo 666. Ele é 666 porque ele é controlado pelo dragão. O que seria o dragão? O dragão é o diabo. O dragão é o diabo. Então veja só, ele é controlado pelo dragão, então ele é 666.
Ele é controlado pelo diabo, então ele é 666. Ok? Tá. Então, isso quer dizer que o 666 está escrito em algum lugar na testa dele? Tá, não. Não está escrito. E eu vou dizer para você que a chave de leitura desta questão está no capítulo seguinte, quando vai descrever os seguidores de Jesus. No capítulo 14, quando o texto bíblico descreve os seguidores de Jesus, o texto bíblico diz assim, e eles são 144 mil que tem na testa escrito Deus e Cordeiro. Ora, os seguidores de Jesus têm na testa escrito Deus e Cordeiro. Olha para a minha testa, Letícia, olha para a sua testa, olha para a testa do Tiago. Não tem nada escrito. Nós somos seguidores de Jesus, não tem nada escrito aqui. Não tem que tatuar aqui nada. Não tem que tatuar. Se na minha testa não está escrito Deus e Cordeiro, como Apocalipse 14 diz que o seguidor de Jesus tem, na testa do seguidor da besta e do diabo, também não vai estar escrito 666. Nem chip, nem código de barras, nem cartão de crédito, nada disso. Estas coisas não são sinais ou símbolos ou pertença da besta. Porque o que está acontecendo aqui é uma descrição espiritual de relacionamento. Você segue a Jesus espiritualmente e Ele é Senhor do seu coração. Consequentemente, você é serva dele, você está marcada por Ele. Mas onde é que isso está na sua pele? Onde é que está escrito em você que você é serva dele? Não está escrito em você. Não está escrito em nenhum de nós, isso não está escrito em nós. E não adianta escrever também, porque isso não é algo que se escreve. Esse elemento de pertença é espiritual. Sendo assim, da mesma forma como a marca dos santos, que é Deus e o Cordeiro, é espiritual, ninguém enxerga, a marca da besta, 666, é espiritual e ninguém enxerga. Ninguém enxerga essa marca. Esta marca representa um relacionamento com a besta e com o diabo. Eu vou te dar um exemplo aqui só para poder ampliar um pouquinho mais a minha argumentação. Esse povo que fica falando que é um chip, por exemplo, que o chip é da besta. Está escrito lá 666 em algum lugar. Vamos imaginar que seja algo tão concreto quanto. Certo? Aí você tem um complô, uma teoria da conspiração planetária, seguidores da besta escondidos ao redor do planeta, com chips aguardando as pessoas para implantar nelas. Certo? Tá bom. Aí você está na rua tranquila, você, crente em Jesus Cristo, serva de Deus, caminhando, você tropeça, cai e bate a cabeça. Chega no hospital desmaiada. Aí o médico é um desses, seguidor da besta, que tem lá no gabinete dele uns chips lá escondidos, prontos para poder implantar nas pessoas. Se chegou lá e disse, eu vou plantar nessa menina aqui agora o chip da besta, que ela vai sair daqui chipada pela besta. Aí ele chega em você, coloca o chip. Quando o chip entrou na sua mão, o Espírito Santo saiu, foi isso que aconteceu? Não foi, é claro que não. O Espírito Santo não sai assim. Entrou o chip, o Espírito Santo sai. Não dá para tirar o Espírito Santo de alguém. Não dá para tirar de você a marca do Espírito Santo. Não dá. Esse selo do Espírito Santo é que define você como salvo em Jesus Cristo. Então, se coloca chip, se tira chip, isso não vai fazer nada na sua relação com Deus, isso não vai alterar em nada o seu relacionamento com Jesus, isso não vai te roubar a salvação, não tem nenhuma besta que pode roubar a sua salvação. Pode colocar 200 chips em você que você vai continuar serva de Jesus Cristo. Chip não tira a salvação. Por quê? Porque isso aí é teoria da conspiração, Letícia. Quando eu era mais jovem, a teoria da conspiração era outra. O código de barras era da besta. Então a gente ia no mercado e não podia comprar comida que tinha código de barra, porque o código de barra era uma frase 666 ali escondida e estava adorando Satanás quando eu comprava. Seria da Xuxa ao contrário. Eu comprava um pacote de arroz que tinha lá um código de barra, eu estava adorando Satanás porque tinha 666 lá no código de barra do pacote de arroz. Olha que coisa esquisita. Mas que besteira é essa? Hoje o pessoal não fala mais de código de barras. Agora estou falando de outras coisas. Estou falando do chip. Mas houve tempo que falavam sobre aquele cartãozinho aquela marca do cartão de crédito. Aquela tarja do cartão de crédito. Que tinha ali também o número da besta. Então, Letícia, se a gente for depender dessas descobertas aí para ficar falando de escatologia, a gente vai se perder. Isso se chama teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Tem nada a ver com Bíblia, porque o número da besta é espiritual, da mesma forma como o número do crente em Jesus Cristo, a marca espiritual dele,
Só é enxergada pelo Espírito Santo mesmo, tá? Nem eu consigo enxergar isso no meu irmão, é só o Espírito Santo que enxerga. Então, nesse sentido, tem que perder o medo do chip. Entendi, professor. Agora, continuando ainda na questão dos temas polêmicos, a gente tem mais um tema que é um pouco complexo, quando se trata de suicídio e para onde essas pessoas que cometeram o ato vão. Porque muito se fala que Deus deu a vida e somente Ele pode tirar. Então, o que tem o senhor a dizer sobre o suicida e para onde eles vão? Esta questão tem muito a ver, Letícia, com a denominação da pessoa, a denominação religiosa, a sua igreja. Porque as igrejas têm uma resposta para esta questão e ela não é a mesma, tá? Então deixe-me falar para você, em linhas gerais, sobre a forma como eu entendo esta questão. Lembrando para quem está nos ouvindo que esta questão ela é denominacional. Então pode ser que a sua igreja tenha uma resposta diferente para este assunto. Combinado? Então qual é a resposta que eu daria para você? A minha resposta, enquanto pastor batista, é a seguinte: o crente não perde a salvação. Se ele foi salvo por Deus, Deus fará com que ele chegue até o fim de sua caminhada aqui na terra salvo. Jesus, ele me segurará na mão dele até o fim da minha caminhada aqui na terra. Eu não perderei a minha salvação por eventualidades da vida. Errar, eu vou continuar errando, mesmo depois de salvo, eu tropeço e caio. Mas é próprio do crente em Jesus Cristo caminhar nessa vida que é, ao mesmo tempo, a vida do santo e a vida daquele que tropeça e cai, e se arrepende e se levanta de novo. É parte da vida. Nós não nos tornamos perfeitos após a salvação, nós ainda cometemos erros e falhas. Mas estes erros e falhas não nos tiram a salvação. Estes erros e falhas após a salvação não nos roubam a salvação. Tá? Consequentemente, eu posso entender que mesmo que eu venha a fraquejar e cometer um ato de desatino, é um ato de desatino, geralmente cometido por pessoas que estão adoecidas, porque a depressão é uma enfermidade, é uma doença. Tá? Pessoas que estão realmente cometidas de uma enfermidade, de uma doença, e essa doença a leva a tirar a própria vida. Nós temos que lembrar que nós estamos bem no mês do Setembro Amarelo. Né? Nesse mês de Setembro Amarelo, nós levamos as pessoas a se preocuparem com isso, a se voltarem para pensar sobre este assunto. Suicídio é uma coisa muito séria, é uma enfermidade. A depressão é uma enfermidade que leva ao suicídio. Né? Então, Letícia, uma enfermidade não vai tirar a minha salvação. Não vai, não. Então, na minha perspectiva, enquanto pastor batista, o que eu posso dizer é que se uma pessoa deprimida veio a tirar a própria vida, ela continua salva e salva por Cristo Jesus. Mas há denominações que pensam diferente. Né? Há denominações que entendem que a salvação ela depende de arrependimento de cada pecado para que ela continue valendo. Então, você caiu, você tem que se arrepender daquele pecado para que a salvação seja restaurada. Caiu, tem que se arrepender para a salvação ser restaurada. Se você não teve tempo de se arrepender, você não foi restaurado e você perdeu a salvação. Mas isso é uma denominação específica, tá? Por isso que eu disse para você que isso depende da denominação. E como no nosso canal nós temos pessoas de várias denominações, eu preciso dizer que nesse caso, o sensato é o meu querido que está inscrito no canal, perguntar ao seu pastor o que ele pensa a respeito disso, tá? Para não criar polêmica na igreja que você celebra e congrega também. Na minha igreja, que é a Igreja Batista, nós afirmamos a perseverança dos santos. O que isso quer dizer? Que o crente não perde a salvação. Não há nada que ele venha fazer que vai roubar dele o presente da salvação. Por isso nós chamamos a salvação de vida eterna. Ela é eterna porque ela não acaba. Se ela acabasse, não seria eterna. Né? Então, nesse sentido, por mais doloroso que seja falar desse assunto, porque isso é um assunto muito sério, muito grave, eu acho que eu tenho que lembrar aqui de me dirigir a dois grupos específicos quando o assunto é suicídio. Primeiro, para o sujeito, para a pessoa, aquele meu querido que está me ouvindo aqui agora, que
está com pensamentos assim estranhos na cabeça. Do tipo, a vida não vale a pena, ou então, ninguém se importa comigo, aí eu quero sumir. Se algum pensamento desse tipo passou pela sua cabeça, procura ajuda. Agora, procura ajuda de uma pessoa mais velha, um ancião, procura o seu pastor, procura um médico, procura ajuda porque isso é perigoso. Isso mata, tá? Isso mata. Então essa é uma palavra. Então para essa pessoa, a nossa conversa teológica aqui não adianta nada. Não serve para nada. Não é para essa pessoa que eu estou conversando aqui, que eu estou falando com você. Não, esse não é o meu público. A minha fala para você é para um outro público. É o público daquele que perdeu o ente querido no suicídio. Esse público é para quem eu me dirijo. Porque quando uma pessoa tira a própria vida, aqueles que ficam sofrem profundamente. Muita culpa, muita tristeza, muita mágoa. E se essa pessoa é de uma igreja, às vezes a própria comunidade, a própria igreja, acaba pesando ainda mais nas costas da família a questão com a afirmação de que perdeu a salvação, agora está no inferno. Por isso, esta minha fala aqui é para o parente que ficou, né? Para a esposa que perdeu o marido, para o marido que perdeu a esposa, um filho, um pai, né, por causa de um suicídio. A minha palavra é para este aqui, para quem ficou. Quem partiu, não adianta nada. É para quem ficou. Para quem ficou, minha palavra é a seguinte: na minha perspectiva pastoral, o seu ente querido, se era salvo, continua salvo, está nesse momento com Cristo. Essa é a minha palavra para quem ficou. E não vai sofrer. Não, entrega isso na mão de Deus. Entrega, deixa Deus cuidar do coração dolorido e machucado. Deus vai tratar. Deixa Deus cuidar do coração machucado. O luto só pode ser tratado realmente com calma e tranquilidade, né? O luto não se resolve assim. Então, paciência com quem ficou. Então, muito obrigada, professor, pela oportunidade de entrevistá-lo. Muito obrigada para quem ficou até o fim do vídeo. E sobre o Setembro Amarelo, acredito que as palavras do professor Valtair tenha servido de conforto para muitas famílias que perderam entes queridos por conta do suicídio. Então, muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo. Muito bom, chegamos ao final. Muito obrigado, Letícia, sua participação foi muito boa. Você voltará outras vezes. Voltará outras vezes, não é, Thiago? Voltará outras vezes. Eu me encontro com você no próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, dê o seu joinha. Escreva aí embaixo se você tem alguma dúvida e quer continuar conversando comigo. E compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa se interessar por ele. Até a próxima, se Deus quiser.